Ministério da Defesa vai apresentar amanhã ao TSE o relatório da fiscalização realizada no sistema de votação. Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que reconhece o cristianismo como manifestação cultural no Brasil. Presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, se pronuncia e garante oposição ao futuro governo Lula. A Alemanha faz alerta sobre renascimento de combustíveis fósseis durante a cúpula do clima da ONU. Brasília e Rio de Janeiro sofrem consequências de um grande temporal. Aumenta o número de roubos e furtos de motos de luxo no país. Black Friday promete trazer um grande giro para a economia brasileira. Reajustes na mensalidade escolar para o ano que vem deverão pesar no orçamento da família. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério da Defesa disse que vai apresentar amanhã ao TSE o relatório da fiscalização realizada no sistema de votação. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. Está prevista para esta quarta-feira a apresentação do relatório da auditoria realizada pelas Forças Armadas nas urnas eletrônicas utilizadas nas eleições deste ano. O documento deverá ser entregue ao Tribunal Superior Eleitoral. A informação foi amplamente divulgada pelo Ministério da Defesa através de nota oficial. As Forças Armadas e o Ministério da Defesa compõem a Comissão de Transparência das Eleições, que atua para aperfeiçoar o sistema eleitoral e atestar a segurança das urnas. Também fazem parte desse grupo representantes de universidades, sociedade civil e ordem dos advogados. Antes do segundo turno das eleições, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, determinou que o relatório fosse entregue em 48 horas. O TSE ainda não se manifestou sobre o anúncio do Ministério da Defesa. Na semana passada, a missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos, OEA, que acompanhou as eleições deste ano aqui no Brasil, emitiu relatório informando que, mais uma vez, as urnas eletrônicas se mostraram eficazes e seguras, divulgando resultados rápidos e sem contratempos. O relatório de auditoria realizado pelo Tribunal de Contas da União também não detectou divergências. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que reconhece o cristianismo como manifestação cultural aqui no Brasil. O objetivo do projeto é valorizar a importância do cristianismo na história do Brasil e na formação da sociedade nacional. Uma relevância que é comprovada em números. O projeto ressalta que 86,6% da população brasileira, ou seja, quase 9 em cada 10 pessoas, se dizem cristãs. Por isso, podemos dizer que somos um país cristão, diz o texto. O projeto de lei é de autoria do deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, mas a matéria aprovada em plenário é do deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal. O projeto ainda teve alteração para ser caracterizado como nacional. A proposta segue agora para o Senado. A Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar a Polícia Rodoviária Federal e o governo de Rondônia nas ações de segurança pública com o objetivo de garantir a livre circulação e a segurança dos usuários das rodovias e estradas do estado. Os militares atuarão durante 15 dias, a contar de hoje, em caráter episódico e planejado. O emprego da Força Nacional ocorrerá em articulação com os órgãos de segurança pública sob a coordenação da Superintendência da PRF no Estado. O pedido de reforço também havia sido feito pelo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Em um ofício encaminhado na semana passada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o diretor-geral da PRF afirmou que a corporação solicitou reforços à Polícia Federal e à Força Nacional para viabilizar o completo desbloqueio das estradas federais. No documento, Vasques afirma a Moraes que expediu 5 ofícios requisitando o apoio
como a disponibilização de aeronaves para transporte de servidores e patrulhamento das áreas afetadas. O contingente a ser enviado deve ser definido pela Secretaria Nacional de Justiça, órgão subordinado à pasta comandada por Torres. O Ministério da Justiça informou que não divulga o efetivo, o armamento e os equipamentos a serem utilizados na operação por se tratarem de informações sensíveis. A portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. O preço da gasolina nos postos subiu pela quarta semana seguida. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do litro chegou a R$ 4,98, alta de 1,42%. Mesmo com a Petrobras não aumentando o valor de venda para as distribuidoras, as altas nos preços da gasolina e do diesel acontecem em sua venda final, para os consumidores. A Polícia Federal disse que já identificou os manifestantes que agrediram policiais rodoviários federais no Pará e em Santa Catarina. Os agentes ficaram feridos enquanto tentavam desbloquear rodovias interditadas. A agressão aconteceu nesta segunda-feira durante a tentativa de desbloqueio de vias por agentes da PRF no Pará e em Santa Catarina. No município de Novo Progresso, no Pará, ao menos 18 pessoas já foram identificadas. A corporação negociava a liberação de rodovia quando os manifestantes atiraram pedras e pedaços de pau contra as viaturas, além de usar fogos de artifício e até armas de fogo. Agentes da Polícia Rodoviária Federal ficaram feridos. Já em Santa Catarina, o ataque ocorreu no município de Rio Sul, a cerca de 190 quilômetros da capital, Florianópolis. Os manifestantes se concentravam na BR-470. Os vídeos mostram que os policiais foram cercados por dezenas de homens, alguns empunhando barras de ferro e outros atirando objetos. Um envolvido nas agressões foi preso e ao menos 2 agentes tiveram lesões leves na cabeça e braços. Segundo a Polícia Federal, os 2 episódios estão relacionados com os protestos que acontecem desde a divulgação dos resultados do segundo turno das eleições presidenciais no dia 30 de outubro. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou hoje a primeira morte por Covid-19 no estado, causado pela nova variante BQ1.1, associada à alta do número de ocorrências da doença em outros países. O órgão já havia confirmado 2 casos na capital dessa nova versão da Ômicron na manhã de hoje, mas não tinha divulgado o óbito. A vítima é uma mulher de 72 anos que já tinha comorbidades e vivia acamada. O estado de São Paulo está analisando outros casos e fazendo sequenciamento genético para verificar se a nova variante já infectou mais pessoas. O governo da Uganda informou que vai encurtar o período escolar para tentar conter a propagação do vírus Ebola entre os estudantes. O país tem vivido mais um surto da doença e até agora mais de 50 mortes já foram registradas. De acordo com o Ministério da Educação de Uganda, o período escolar será reduzido e as escolas serão fechadas antes do fim do ano letivo. De acordo com a pasta, as salas de aula do país, que são densamente lotadas, deixam os estudantes e funcionários vulneráveis à infecção com o vírus Ebola. Autoridades da Uganda têm lutado para tentar conter o surto da doença. De acordo com o Ministério da Saúde do país, quase 140 casos foram confirmados e cerca de 53 pessoas morreram, incluindo crianças e adolescentes. A infecção com o vírus Ebola provoca febre hemorrágica, dores de cabeça e nas articulações, além de calafrios e fraqueza muscular. O vírus que circula em Uganda é a cepa do Ebola do Sudão, que ainda não possui vacina com eficácia comprovada. E a seguir, a Alemanha faz alerta sobre renascimento de combustíveis fósseis durante a cúpula do clima da ONU no Egito. E ainda, Black Friday promete trazer um grande giro à economia brasileira. Uma das datas mais importantes para o comércio está se aproximando. A Black Friday desse ano, que acontece dia 25, promete trazer um grande giro para a economia brasileira. Isso porque um levantamento mostrou que 1/3 dos interessados em adquirir algum item da data planeja desembolsar entre R$1 e R$3 mil.
A pesquisa foi realizada pela agência especializada em otimização de buscas virtuais, a Conversion. Segundo o estudo, a Black Friday deste ano será impulsionada pela procura de smartphones, que pretende girar em torno de 15% das compras. Na sequência, aparecem os eletrônicos e os eletroeletrônicos, com 14,3% das intenções de compra. Conforme o levantamento, itens de moda e acessórios, calçados e cosméticos fecham a lista com os principais desejos de compras na data. Além dos itens preferidos, a pesquisa também questionou o valor que os consumidores pretendem gastar no próximo dia 25. Para 32% dos entrevistados, a intenção é pagar entre R$1 e R$3.000 em suas compras durante o evento. Outros 20% disseram que vão investir entre R$500 e R$1.000. O levantamento da Conversion ouviu 400 brasileiros entre os dias 12 e 13 de outubro deste ano. E a pesquisa foi respondida por homens, que representaram 42,64%, e por mulheres, 57,36%. Todos os entrevistados tinham mais de 18 anos. A margem de erro é de 5% e o nível de confiança de acertabilidade da pesquisa é de 90%. Nesta terça-feira, no mercado financeiro, investidores aguardavam pelo resultado das eleições nos Estados Unidos e pelas definições dos nomes da equipe de transição de governo brasileiro para o ano que vem. Cenário que fez o dólar cair 0,50%, cotado em R$ 5,14 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,71% aos 116.160 pontos. Um levantamento mostrou que a geração Z norte-americana gasta quase 70% do seu dinheiro com habitação, comida e transporte nos Estados Unidos, deixando os gastos com entretenimento um pouco de lado. Foi comprovado que essa parcela da população, que engloba todos os jovens que nasceram do ano de 1997 em diante, gasta menos dinheiro com entretenimento do que os mais velhos. Fenômeno que pode ter ligação com o tempo gasto com atividades gratuitas pela internet. Em contrapartida, esse grupo é o que mais gasta com necessidades básicas do dia a dia, como habitação, transporte e alimentação. No ano passado, a geração Z norte-americana gastou quase $43 mil, cerca de R$215 mil a menos do que todos os outros grupos de idade. Por outro lado, a geração X, que remete aos nascidos entre 1965 e 1980, gastou mais de $60 mil, cerca de R$320 mil, para arcar com tudo o que consumiu em bens e serviços no ano passado. Segundo especialistas, os hábitos de consumo da geração Z devem aumentar conforme eles forem ficando mais velhos. No momento, o número reduzido no gasto se deve ao tipo de entretenimento que essa geração consome. Recentemente, um estudo descobriu que mais da metade dos entrevistados que fazem parte da geração Z assistem a vídeos no Instagram semanalmente e veem TV a cabo como um passatempo. É também para a geração Z que os gastos com habitação, transporte e alimentação têm o maior peso, comprometendo 69% da renda do grupo. No Brasil, a fatia do orçamento que vai para a moradia é parecida, também de cerca de 1/3 da renda. De acordo com os dados do IBGE, o brasileiro gastava em média 40% do seu orçamento com habitação em 2017 e em 2018. É na alimentação, porém, que está a grande diferença. 18% de todo o dinheiro disponível das famílias brasileiras vai para levar comida para casa. Com isso, o brasileiro ainda acaba tendo mais de 72% de sua renda disponível comprometida com os gastos mais essenciais do mês. Milhões de norte-americanos foram às urnas nesta terça-feira para participar das eleições de meio de mandato no país. O pleito renovará os 435 assentos da Câmara e 35 das 100 cadeiras do Senado. Com o controle do Congresso em jogo, disputas acirradas em todo o país estão sendo observadas de perto. Os resultados determinarão se os democratas perderão o controle do Congresso e, com isso, a capacidade de avançar na agenda do presidente Joe Biden nos próximos 2 anos.
O partido que controla a Casa Branca normalmente perde os assentos nas eleições de meio de mandato. E previsões não partidárias sugerem que os resultados desse ano não serão exceção, já que as preocupações com a alta inflação deixaram o atual presidente Biden com baixa popularidade. 35 assentos no Senado e todos os 435 assentos na Câmara dos Deputados estão em votação. Os republicanos são amplamente favorecidos para conquistar os 5 assentos necessários para controlar a Câmara, enquanto o Senado, atualmente dividido em 50 e 50, com os democratas segurando o voto de desempate, pode se resumir a uma disputa acirrada na Pensilvânia, em Nevada, na Geórgia e no Arizona. Pela manhã, o ex-presidente Donald Trump votou na Flórida. Antes mesmo de votar, ele realizou um discurso para apoiadores e disse que no dia 15 de novembro irá realizar um grande anúncio. As notícias que circulam entre os grupos republicanos é que Trump deve lançar a sua candidatura à Casa Branca já na próxima semana. Os primeiros resultados das eleições de meio de mandato podem ser conhecidos ainda na madrugada de hoje, mas pode levar dias para que o desfecho dos duelos mais acirrados sejam conhecidos. Mais de 40 milhões de eleitores votaram antecipadamente e, nesta terça-feira, longas filas se formaram nos locais de votação logo nas primeiras horas do dia. Uma extensa sondagem realizada pela Associated Press e CNN com mais de 90 mil norte-americanos revelou um cenário de preocupação com a alta inflação e desaprovação do governo Joe Biden, motivo que teve influência na hora de decidirem seus votos nesta terça-feira. As sessões eleitorais começaram a fechar por volta das 8 horas da noite pelo horário de Brasília. O Pier Mauá, na região portuária, no Rio de Janeiro, recebe até o dia 11 deste mês a segunda edição do Rio Innovation Week, que tem o objetivo de preparar os participantes para o futuro e os impactos da tecnologia na transformação dos negócios, dos esportes e da sociedade. O evento reúne negócios, networking ou serviço de rede profissional, educação e soluções. Segundo os idealizadores do Rio, a expectativa é que sejam gerados grandes negócios e que também possam ser entregues experiências e conhecimento. A ideia é que as tecnologias ganhem escala para que fiquem mais baratas e aplicáveis pelo público. Eles afirmaram que, se o público ainda não está transformado digitalmente, a meta é plantar na cabeça dele a semente de que a tecnologia não é tão cara como se pensa e que as tecnologias hoje são feitas de forma mais simples para que sejam aplicadas também de forma simples. A primeira edição ocorreria em novembro do ano passado, mas, devido à variante da Omicron da Covid-19, foi realizada em janeiro deste ano, no Jockey Club, em razão da temporada de cruzeiros no Pier Mauá. Até o momento, o público inscrito é de 70 mil pessoas. O evento contará com 1.700 conferentistas em 27 palcos. A primeira edição recebeu 48 mil pessoas e mais de 1.500 conferentistas em 19 palcos. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, participou da cúpula do clima da ONU no Egito, a COP27. Ele alertou para o que chamou de renascimento de combustíveis fósseis. Em seu discurso, ele disse: "Vamos nos afastar dos combustíveis fósseis, sem si ou mas. Não deve haver renascimento mundial das energias fósseis." E falando pela Alemanha, digo o seguinte: isso não vai acontecer. Scholz pediu aos participantes do encontro para não perderem de vista suas metas de energia renovável, apesar do impacto da invasão russa à Ucrânia. A maior economia da Europa tem sido fortemente atingida pela diminuição das importações russas de energia e o aumento dos preços após o início da guerra. Para combater uma possível escassez de energia durante o inverno no hemisfério norte, o governo decidiu reabrir temporariamente suas usinas de carvão. Scholz, porém, afirmou que essa medida emergencial será por um período curto. Ele também anunciou um aumento nos gastos anuais em financiamento climático internacional para 6 bilhões de euros até o ano de 2025.
E disse também que a Alemanha fornecerá 170 milhões de euros para um escudo global, do grupo dos 7 países ricos para o grupo de 58 nações vulneráveis, destinado a fortalecer o financiamento de seguros e a proteção contra desastres. A necessidade urgente de financiamento para apoiar os países em desenvolvimento que enfrentam desastres provocados pelas mudanças climáticas deve dominar as negociações. O financiamento por perdas e danos é menos controverso politicamente do que ofertas explícitas de compensação por perdas relacionadas ao clima, após desastres que podem ser percebidos como nações ricas pagando reparações por causar mudanças climáticas. Depois do seu discurso, o chanceler alemão se reuniu com jovens ativistas climáticos nos bastidores da cúpula. O Brasil foi escolhido como tema de um estudo inédito do Fórum Econômico Mundial sobre os desafios para financiar a transição verde no país para a economia de carbono zero. Os achados iniciais do trabalho serão apresentados em janeiro em Davos, na Suíça, com a presença das principais lideranças do mercado financeiro internacional. Devido à relevância econômica e de biodiversidade do país, a ideia é que o Brasil sirva como caso de estudo sobre a agenda de transição em mercados emergentes e os ajustes que esse grupo precisa fazer para adaptar a realidade local dos acordos globais, como os que são discutidos na Conferência do Clima, a COP27. O Brasil é o segundo país escolhido por Davos para uma análise mais detalhada sobre os desafios de financiamento da descarbonização. O trabalho foi iniciado como uma avaliação global e no ano passado o Fórum colocou uma lupa sobre a China, que há 16 anos é o maior emissor de gás carbônico do mundo, respondendo por cerca de 30% das emissões globais em 2020. O estudo cita que a transição na siderurgia ou na indústria de construção, por exemplo, é complexa e vai precisar da ajuda de tecnologias inovadoras. Por isso, arriscadas e caras, o que vai exigir o desenvolvimento de novos modelos de financiamento. O relatório final ainda não tem data para a publicação. E a seguir, o presidente do Partido Liberal se pronuncia e garante oposição ao futuro governo Lula. E veja também, aumenta o número de roubos e furtos de motos de luxo. O coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, anunciou hoje o nome dos membros dos comitês setoriais do grupo de trabalho. Amanhã, Lula cumpre a agenda em Brasília e terá importantes reuniões. Nesta terça-feira, o coordenador do Gabinete de Transição, Geraldo Alckmin, informou que foram assinadas 3 portarias. A primeira institui o Gabinete de Transição. A segunda designa os coordenadores e a terceira solicita ao Tribunal de Contas da União cópia dos relatórios de tomadas de contas, auditorias, inspeções e outros documentos que vão ajudar no trabalho do Gabinete de Transição. Alckmin também detalhou a estrutura da equipe. São 31 grupos técnicos de estudo sob o comando de 3 principais coordenações. O economista e ex-ministro Aloysio Mercadante será o coordenador do grupo técnico. O ex-deputado Floriano Pesaro é o coordenador executivo e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fará articulação política. Também farão parte do grupo de trabalho Simone Tebet, ex-candidata à presidência pelo MDB, que cuidará da assistência social junto com Márcia Lopes, ministra Tereza Campelo e André Quintão. Henrique Paim, ex-ministro da Educação e ex-secretário executivo da pasta, cuidará da área da educação. André Lara Rezende, ex-presidente do Banco Central, fará parte da equipe econômica, junto com Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Pércio Árida. A participação de nomes de vários partidos e políticos com diferentes experiências demonstra a disposição de Lula com a frente ampla firmada durante a campanha. À noite, o coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, se reuniu com deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento do Congresso para discutir os gastos e recursos de 2023, assim como uma proposta legislativa que deve listar itens que poderão ultrapassar o teto de gastos
Inicialmente, foi anunciado que o texto seria uma PEC, mas ainda se discute qual dispositivo será utilizado para isso. Segundo o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, o texto elaborado pela equipe de Bolsonaro não contempla investimentos e pagamentos de despesas básicas. A expectativa é que o texto apresentado pela equipe de transição seja aprovado até meados de dezembro, mas independente de ser PEC, projeto ou algum outro dispositivo, é necessário o apoio do atual Congresso para isso. Se vai ser PEC ou não vai ser PEC, o valor, o formato, será tomada nos próximos dias. Essa é uma questão. A outra é o que é urgente. O urgente, o que não pode esperar, é fome, é saúde, é educação, é não interromper obras. Essas são as questões urgentes que estão sendo quantificadas para a gente poder apresentar. Então, o foco, diz que a obra-prima do Estado é a felicidade das pessoas. Nós temos que ter o foco nas pessoas e naquilo que é mais urgente, que não pode esperar. E acho que ficou claro na campanha eleitoral que isso é unânime. Você garantiu o Bolsa Família de R$600, não tem ninguém contra, é uma necessidade, é uma urgência, e que não estava prevista no orçamento, na LOA. Esse é um fato. Não está previsto. Vai ter que incluir na LOA, como a questão orçamentária da saúde, da educação e de obras que estão em curso, que não pode parar. Esse é o foco. Depois nós vamos ter valores e a forma de fazê-la. Em meio à transição de governo, o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, concedeu uma entrevista coletiva na tarde de hoje. O partido fez a maior bancada da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a partir do ano que vem. Valdemar fez um pronunciamento oficial e garantiu oposição ao futuro governo Lula. O PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. O Partido Liberal seguirá mais forte do que nunca na busca pela construção de uma nação unida pela liberdade, verdade e fé. O presidente Bolsonaro devolveu ao nosso povo o orgulho de ser brasileiro. Enfrentou uma crise mundial gerada pela pandemia e pela guerra. E ainda assim, fez nossa economia crescer, gerando empregos e oportunidades. O presidente Bolsonaro colocou o Brasil entre as 20 nações que mais criaram empregos no mundo. Hoje somos o país com a maior eficiência no combate verdadeiro à pobreza. Nos sentimos muito felizes se o presidente Bolsonaro assumisse a presidência de honra do Partido Liberal. O Índice Geral de Preços registrou queda de 0,62%. O número divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas estava dentro do previsto pelo mercado financeiro para o mês passado. Com o resultado, o índice teve uma elevação de 4,89% neste ano. O número de roubos e furtos a motos de luxo ou alto padrão, com valores que podem ultrapassar os R$60 mil, aumentou consideravelmente em São Paulo. O repórter Dionísio Gonçalves traz mais informações. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. De janeiro a setembro desse ano, os números de roubos e furtos de motos de luxo acima de 500 cilindradas aumentaram mais de 80% se comparados ao mesmo período de 2021. O que chama a atenção é que o objetivo desses roubos é usar o veículo para cometer outros crimes devido à velocidade que eles chegam, facilitando a fuga. Bem diferente de equipamentos de menor potência, que costumam ter peças repassadas para o mercado clandestino. Um dado relevante é que a maior parte desses registros, 600 no mesmo período do ano, acontece no fim de semana, principalmente aos domingos. Muitos bandidos roubam essas motos apenas para ostentar nas comunidades e redes sociais. Os modelos de luxo, conhecidos como Big Trail, são os preferidos.
A principal dica e orientação dos especialistas de segurança para se proteger é andar em grupo e evitar lugares considerados perigosos. De São Paulo, Dionísio Gonçalves. A cesta básica ficou mais cara em 12 das 17 capitais brasileiras analisadas de setembro para outubro deste ano, de acordo com o DIEESE. Porto Alegre é a que representa o custo mais caro, de R$ 768,82. Na sequência, São Paulo e Florianópolis. No período, Rio de Janeiro registrou maior aumento no valor, de 3,10%, mas na análise anual, os maiores aumentos foram em Porto Alegre, Campo Grande e Vitória. Os alimentos que tiveram maior alta no mês passado foram o tomate e a batata. A renda dos patrões das maiores empresas britânicas aumentou 2 vezes mais rápido que a inflação neste ano. Esta constatação alimenta críticas em meio à crise do custo de vida. Em um contexto de inflação de mais de 10% no Reino Unido, essas quantias poderiam ser distribuídas de forma mais igualitária. O aumento da renda se deve em grande parte às crescentes bonificações após a reabertura das empresas e o retorno da demanda após a pandemia, segundo a consultoria PCW. O rendimento médio dos administradores do FTSE 100, que reúne as 100 maiores valorizações da Bolsa de Londres, subiu de 3.200.000 libras para 3.900.000 libras, que equivale a 4.500 euros, resultando em mais de 22% entre 2021 e 2022. Durante alguns meses, as greves para exigir salários melhores se multiplicaram diante da inflação generalizada no Reino Unido. A Coreia do Norte negou ter qualquer envolvimento ou negócio de armas com a Rússia. O país ainda afirmou não ter planos de se unir a Moscou. A afirmação foi feita após o porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, dizer que a Coreia do Norte estava fornecendo secretamente para a Rússia projéteis de artilharia. Ele também havia informado que Pyongyang estava tentando ocultar os embarques, canalizando através de países do Oriente Médio e África. De acordo com o Ministério da Defesa da Coreia do Norte, que já havia negado as relações com a Rússia em meados de setembro, a acusação dos Estados Unidos é uma tentativa hostil de manchar a imagem do país na arena internacional. A Coreia do Norte é um dos poucos países que expressou apoio à anexação de territórios da Ucrânia pela Rússia. Especialistas dizem que a Coreia do Norte é uma boa fonte de munição para a Rússia, porque mantém um estoque significativo de projéteis. Uma rotina controlada pelo medo, incertezas e pelo terror psicológico. Assim é a vida dos ucranianos, que permanecem nas áreas parcialmente controladas pelas forças russas, como Kherson e Zaporízia. A vida de quem permanece em regiões como Kherson e Zaporízia é controlada pelo terror psicológico, submissão ao lado inimigo e pelo futuro incerto. A conexão telefônica e pela internet é praticamente zero. Nessas áreas, os ucranianos precisam esconder os celulares para evitar que os russos confisquem os aparelhos. Os russos foram de casa em casa armados e disseram: "Nos deixe ver o seu celular". As pessoas deram. Eles disseram: "Nós vamos devolver". E aí colocavam em um recipiente e levavam para os carros deles. Nós escondemos nossos celulares, enterramos eles. Nós embrulhamos os telefones e os enterramos. Alguns conseguem migrar para territórios sob controle ucraniano após subornar soldados inimigos. No sul da Ucrânia, muitos cidadãos acabam perdendo carro, dinheiro e diversos bens preciosos para sustentar os caprichos das forças para Moscou. Além do medo de perder tudo, o terror psicológico abala ainda mais as famílias das regiões ocupadas. Eles foram ao redor da região e oprimiram moralmente. Oprimiram moralmente o psicológico. Por exemplo, explosões à noite. E durante o dia, eles andam por aí e dizem: "Os ucranianos estão destruindo tudo, os ucranianos vão matar vocês. Precisamos sair urgentemente, precisamos evacuar urgentemente." Mas dizemos: "Não queremos." Os russos realizaram bombardeios. Ouvimos que não eram os ucranianos que estavam atirando. Ouvimos a direção que estava vindo. A Rússia impôs a lei marcial em 4 regiões ucranianas, cuja anexação foi reivindicada em setembro. Mas nenhuma está totalmente sob controle russo e os combates continuam sendo travados. Os meios de comunicação não podem acessar esses territórios para verificar as informações que chegam de lá. De acordo com os refugiados,
Os russos temiam que os moradores comunicassem suas posições às forças ucranianas. Também há relatos de que as autoridades de ocupação confiscaram negócios lucrativos, como resorts e hotéis em Berdiansk, no Mar de Azov, e muitos lamentam o alto número de informantes pró-Moscou que denunciam retaliações e possíveis resistências. E a seguir, Brasília e Rio de Janeiro sofrem consequências de um grande temporal. E os reajustes na mensalidade escolar para o ano que vem deverão pesar no orçamento da família. O mês de outubro deste ano na Europa bateu recordes de temperatura, de acordo com o anúncio feito hoje pelo Serviço de Monitoramento de Mudanças Climáticas Copérnicos. As temperaturas médias ficaram quase 2 graus Celsius acima do período de referência entre 1991 e 2020. O Copérnicos, que não dispõe de dados comparáveis anteriores a esse período, já tinha anunciado que o verão de 2022 no continente foi o mais quente dos registros, com temperaturas 1,34 graus Celsius acima do normal. A vice-diretora do serviço afirmou que as consequências das mudanças climáticas já estão manifestas e que são necessárias ações ambiciosas durante a COP27 para garantir as reduções de emissões para estabilizar as temperaturas em um nível próximo à meta estabelecida pelo Acordo de Paris. O Copérnicos afirmou que uma onda de calor causou temperaturas recordes diárias na Europa Ocidental e um outubro recorde na Áustria, Suíça e França, bem como em grande parte da Itália e da Espanha. A Europa é o continente de aquecimento mais acelerado em todo o planeta. Nos últimos 30 anos, o continente viu as temperaturas subirem mais do que o dobro da média global, com um aumento de 0,5 grau a cada década, de acordo com a ONU. Na tarde de hoje, uma forte chuva atingiu a região metropolitana do Rio de Janeiro, deixando a capital em estágio de mobilização. Caxias e bairros das zonas oeste e norte da capital ficaram cobertos de gelo. E já a capital federal está em alerta amarelo para temporal. Na noite de ontem, durante uma tempestade, árvores caíram e houve um deslizamento de terra em uma avenida na área central de Brasília, interditando o trânsito até a manhã de hoje. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado por volta das 21 horas de segunda-feira. Em decorrência das chuvas, houve alagamento do viaduto da L2 Sul, onde 6 veículos ficaram ilhados e presos na inundação. As 10 pessoas que estavam dentro desses automóveis foram socorridas pelas equipes e levadas a um local seguro. Ninguém se feriu. Os militares, inclusive, conseguiram retirar alguns veículos que estavam parcialmente inundados no local. Foram registradas também quedas de árvores, sendo 2 de grande porte na via N1, bloqueando 3 faixas da via, e outra na Asa Sul, prejudicando o tráfego de veículos que precisaram desviar por uma faixa de desaceleração e aceleração adjacente para seguirem viagem. Os militares cortaram os galhos e troncos e conseguiram desobstruir a via. Nenhum veículo foi atingido com a queda. Ao todo, 24 viaturas foram deslocadas para atender aos chamados. A previsão é de ventos de até 60 km por hora, com risco em potencial e chuva de granizo. No Rio de Janeiro, segundo o Sistema Alerta Rio, por volta das 4h30 da tarde desta terça-feira, a chuva que estava na Baixada Fluminense seguia em direção à zona norte da cidade. Como consequência, entrou em estágio de mobilização, que é o segundo nível em uma escala de 5 e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade, com possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores. A Prefeitura recomenda que a população fique atenta à previsão e às suas atualizações, se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil, baixar o aplicativo do cor.rio e, se necessário, ligar para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou para a Defesa Civil no 199. A partir de hoje, os brasileiros podem solicitar novos títulos de eleitores. O Tribunal Superior Eleitoral reabriu o cadastro eleitoral e retoma a prestação de serviços aos cidadãos. O sistema estava fechado por causa das eleições. Agora, os serviços podem ser realizados por meio da plataforma Título Net ou em atendimento presencial nos cartórios em todo o Brasil.
Pelo sistema de autoatendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor pode alterar dados cadastrais, transferir o domicílio ou escolher outro local de votação. Também é possível fazer a justificativa pelo não comparecimento às urnas, gerar os boletos para o pagamento de eventuais multas e emitir certidões de quitação eleitoral, entre outros serviços. No procedimento realizado pela internet, o cidadão escolherá o serviço de autoatendimento e aguardará a análise do pedido pela Justiça Eleitoral. O processo pode ser acompanhado pela internet por meio do número de protocolo gerado na primeira fase. O requerente deve ser informado, se for preciso, comparecer ao cartório para concluir o atendimento. A Corregedoria Geral Eleitoral também regulamentou a retomada gradual do serviço de coleta e processamento da biometria do eleitorado. O serviço estava suspenso desde março de 2020, em razão das medidas sanitárias de combate à pandemia de Covid-19. Nessa época do ano, enquanto os estudantes começam a ficar animados com a proximidade das férias, os pais estão preocupados com o aumento das mensalidades das escolas. Segundo o levantamento de uma consultoria, os novos reajustes deverão pesar no orçamento familiar. Tirar os filhos da escola onde estudam foi a única solução encontrada por Ana e o marido quando descobriram qual seria o reajuste das mensalidades. Para os menores de 13 e 5 anos, segundo a mãe, o preço não subiria tanto. Já para o mais velho de 11, que em 2023 vai para o ensino fundamental 2, o aumento seria bem salgado. Somando as 3 mensalidades, a gente teria um aumento de 30% no total e a gente aqui em casa não teria como absorver esse aumento, né? Se dividido por criança, o reajuste médio seria de 10% para cada filho. É praticamente a mesma porcentagem que a maioria dos colégios brasileiros deverá aplicar. Segundo o levantamento feito por uma consultoria educacional com cerca de 300 escolas pelo país, o reajuste médio das mensalidades para 2023 chega a 10,9%, bem acima da inflação. Essa é a maior alta dos últimos 4 anos. A razão para isso, de acordo com outra pesquisa feita com quase 1.500 colégios do país, seria o endividamento de 70% dessas instituições, acumulado ainda ao longo da pandemia. Este especialista em finanças concorda. Ficou um tempo defasado, vamos dizer assim, as receitas da escola em relação à sua tabela de custos, o que acaba fazendo com que exista uma pressão maior para que o reajuste que seja feito realmente seja um pouco maior do que a inflação. E não só as escolas convivem com os reflexos financeiros deixados pela chegada da Covid-19, mas muitos pais que ficaram inadimplentes e deram aos colégios mais uma razão para o aumento das mensalidades. E é claro, não tem outra forma. Isso acaba sendo repassado para o custo geral de todos os outros que estão pagando, porque precisa de dinheiro para efetuar os pagamentos de todos os custos, a manutenção do prédio, a folha, os salários materiais que são usados, energia elétrica. Então, é um custo bastante alto e que, de alguma forma, precisa ser coberto. Por isso, pela Lei 9.870 de 1999, as escolas particulares têm autonomia para aplicarem o reajuste que for necessário para repor a variação de custos para o próximo ano. Mas tudo comprovado por meio de planilha. Isso é um trabalho que precisa ser feito muito esmiuçadamente por cada uma das escolas, identificar exatamente quais foram os custos que subiram, comprovar, inclusive, esses custos para que se possa ter uma negociação. O especialista em finanças recomenda a união dos pais para que eles e a escola possam chegar a um acordo que seja viável para todos. Para que possa existir, tanto de um lado, o equilíbrio financeiro da escola, senão ela deixa de existir, como também por parte dos pais, aquilo que não venha a onerar tanto, de modo a fazer com que ele não possa mais manter a criança naquela escola. Marcos Sarmento ainda lembra que, além da negociação em grupo, instituições de ensino também costumam avaliar as particularidades de cada família, como foi o caso da Ana.
Depois de encontrar um novo colégio para os filhos, ela avisou a escola onde estudam desde pequenos sobre a possível troca, mas recebeu uma contraproposta: manter as mensalidades atuais, sem aumento. Com essa proposta de reajuste zero, a gente decidiu mantê-los lá pela questão da adaptação, né? Eles já estão lá há muitos anos, a gente gosta da escola, uma escola muito boa. Então, com essa proposta, a gente resolveu mantê-los na escola atual mesmo. Pais ficam felizes e os filhos mais ainda? Mais ainda, porque o mais velho, ele já tinha aceitado, mas ele estava muito chateado. E aí, quando a gente veio aí com essa notícia de que conseguiríamos mantê-lo lá, ele ficou muito feliz, foi o que mais ficou feliz, né? Chegou a hora do Boletim Esquenta Qatar 2022. Faltam apenas 12 dias para a Copa do Mundo. E hoje você vai descobrir que o café, uma bebida muito popular aqui no Brasil, também é amada no Qatar. Só não exatamente como estamos acostumados. Quem conta essa curiosidade é o Leonardo Félix. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos conhecer um pouco mais a cultura e costumes catares. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, servir café árabe é uma tradição muito presente no Catar e seus vizinhos na região do Golfo Pérsico, até ser considerado um símbolo da hospitalidade do país anfitrião do Mundial. A bebida amarelada, que tem consistência de chá, tem forte sabor de especiarias. A origem do café gawá se deu há 600 anos, com a introdução do café etíope na região. A bebida é sempre servida na cafeteira dalá e colocado na finjan, um tipo de xícara fina. Os habitantes seguram o copo com a mão direita e evitam enchê-lo até a borda. Beber café está tão enraizado na cultura do Catar que recusar uma xícara é considerado ofensa. Fica ligado, hein? Então, faltam 12 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.